Então, nós vamos iniciando a nossa revisão para a Guarda Municipal de Caxias, né? Com o foco na Banca Legale, iniciando pela nossa aula de Direito Administrativo. As minhas revisões, elas têm 3 partes. Como assim 3 partes? A primeira delas é essa videoaula. A segunda é o material produzido com base na videoaula, que é o PDF que vocês veem aqui que nós vamos editando. E a terceira parte da nossa videoaula são as questões oriundas daquela revisão em que a Legale aplicou no contexto. Por quê? Nós temos que saber e termos uma média do período 2023-2024 da Legale. Aluno do Kelch não se perde. Aluno do Kelch, pelo contrário, ele busca, eu sempre busco nas minhas revisões, né, aquele adivinhar das questões. Eu brinco, essa aqui é a questão número 17. Isso aqui é número 32, né? São brincadeiras que eu faço para descontrair o aluno, né? Para que ele compreenda que realmente aquilo vem em prova, tá? Então, sem mais delongas, essa nossa primeira revisão, ela abrange todos os tópicos de direito administrativo, né? Sendo o mais extenso deles o tópico de atos administrativos, em que as ideias da Legale, assim como também da Fundatec, né, uma banca que também aplica concursos, que hoje a Legale superou a Fundatec em algumas questões de dificuldade, né, vão ser tranquilas para quem é meu aluno, tá bom? Então, queridos, iniciando, nós temos que compreender 2 sentidos de administração pública, né? O sentido material e o sentido formal. Material, objetivo e fundamental e funcional. O que é isso? É voltado à atividade. A administração pública, ela realiza 4 atividades, né? Que é a prestação de serviço público, por exemplo, a Guarda Municipal de Caxias presta serviço público, a Guarda Municipal de Bagé também, né? Depois a outra atividade também, lembrando, objetivo é aquilo que a administração pública tem por realização, né? Depois nós temos o fomento, que é o incentivo da atividade privada, o exercício do poder de polícia, que é aquela atividade fiscalizatória, regulamentadora, que a administração pública exerce, né? E a intervenção, né? E o outro sentido, que é o sentido formal, o sentido subjetivo, que vem lá de sujeito, né? Orgânico é a quem faz. São os órgãos, as entidades ou os agentes. Existe uma questão da Legale, que é a nossa primeira questão do material de revisão das questões ali, né? Que eu não vou corrigir porque eu já deixei mastigado. Essa questão da Legale, ela pergunta a administração em sentido formal, tá? E também no sentido material. É a primeira questão do nosso material de revisão, ok? Daí, queridos, nós temos os elementos do Estado, que é governo, povo e território. Elementos do Estado, governo, povo e território, tá? Já no mesmo caminho, nós temos o conceito de administração pública. Existem 2 formas de conceito de administração pública. No sentido amplo, o lato sensu, né? Que é o conjunto de órgãos governamentais com função política de que? Planejar, comandar e traçar. Planejar, comandar e traçar, né? Sentido amplo, lato sensu, uma pós-graduação, né? Uma especialização em uma área ampla, tá? Num sentido estrito, num stricto sensu, né? Que é um mestrado, por exemplo, eu estou fazendo essa acepção ao estudo, né? É aquela especialização dentro da especialização, né? Num sentido estrito, a administração é um conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos que desempenham o quê? A função administrativa do Estado. Essa função administrativa do Estado, ela é representada apenas pelos órgãos administrativos, tá? O direito administrativo é um ramo do direito público, ele não é codificado, ou seja, não existe um código de direito administrativo, meus queridos. Mas eu comprei lá um livro da Juspodium que trata sobre direito administrativo. Querido, aquilo não é um código, aquilo é um compilado de leis, tá? E esse compilado, tá? Então, não existe um código de direito administrativo como existe um código penal, um código de processo penal, existe um compilado de leis, tá? E aí nós temos que compreender que a fonte primária do direito administrativo é a lei. E nós temos como fontes secundárias o quê? A jurisprudência, que são o conjunto de decisões judiciais, a doutrina, que são as bibliografias escritas, né?
e os costumes, que é o direito consuetudinário, que é aquela coisa que vai passando de um tempo para o outro. Depois, né, a Legale gosta de cobrar o quê? Os conceitos de direito administrativo para esses três doutrinadores, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu quero que vocês lembrem como pedras de toque da administração, que nós vamos ver mais adiante o que é isso. Essas pedras de toque, elas são o quê? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, tá? Então, o conceito de direito administrativo para o Celso Antônio Bandeira de Mello é que é um ramo do direito público, que disciplina o quê? A função administrativa e os órgãos que a exercem. Já para a tia Silvia Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Nós temos como o ramo do direito público que tem por objeto quem? Né? Para a tia Maria Silvia, nós temos como ramo do direito público que tem por objeto quem? Os órgãos, os agentes, pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa. Ah, o que é uma atividade jurídica não contenciosa? Aquela que não tem aquele julgamento, né? E que exerce os bens que se utiliza para a consecução de seus fins e esses bens de natureza pública. Então, palavras-chave: Celso Antônio Bandeira de Mello, função administrativa. Para Maria Silvia, órgãos, agentes, pessoas jurídicas. E agora, para o nosso tradicional doutrinador, o Eli Lopes Meirelles, né? Direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos, né? Que rege o quê? Os órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar de maneira concreta, direta e imediata o quê? Aqueles fins desejados pelo Estado, tá? Nosso segundo tópico, nós temos como regime jurídico administrativo, né? Não existe uma ponderação entre princípios, só que eu quero que vocês compreendam que existem os princípios explícitos e os implícitos. Os princípios expressos ou explícitos, né? Varia conforme o doutrinador, mas é a mesma coisa. Eles são encontrados no artigo 37 caput da Constituição Federal, que diz bem claro que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de quem? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. Então, princípios expressos, explícitos, é o LIMP, né? Lembre-se que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que ali aquela vedação à promoção pessoal, ela não tem uma relação com a publicidade, e sim com o quê? Com a impessoalidade, tá? Impessoalidade é tratar todos conforme, né, o interesse público, com uma busca pela finalidade, tá? Já a publicidade, ela tem duas vertentes, que é a vertente do quê? Da transparência e também a vertente do que se refere, né, à consecução, à satisfação dos atos que a administração pública exerce, né? E daí, o que nós temos que compreender? Os princípios fundamentais, nós encontramos os artigos 1º ao 4º, né, da Constituição Federal, ok? E aí, nós partimos daqui o conceito do regime jurídico da administração pública, né? Da doutrina lá da dona Maria Silvia Zanella de Pietro, nós temos que essa expressão, ela é utilizada para o quê? Regime jurídico, para designar em sentido amplo os regimes de direito público e privado, né? A que pode se submeter à administração pública. São as prerrogativas, né? E sujeições. Maria Silvia Zanella de Pietro, prerrogativas e sujeições, ok? Vou apagando aqui para a gente ganhando tempo. O regime jurídico, né? Ele se divide em duas expressões, prerrogativas e sujeições, né? Esse conjunto de prerrogativas e restrições a que se sujeita essa administração, né? Em que não se encontram as relações entre particulares, relação entre a administração pública, né? E não entre particulares, constitui o quê? O regime jurídico administrativo. Daí, né? Essas prerrogativas e restrições, elas são, né? Como eu já havia falado, das pedras de toque do Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, né? Que eles são? Pilares do direito administrativo, que o que eles formam, né? O regime jurídico.
Porque a administração, ela está em posição de superioridade, tá? E isso, né, quando tu aplica este princípio, não significa um total desrespeito ao interesse particular. Porque a administração, ela se pauta no quê? Na obediência ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, como preconiza o artigo 5º da Constituição, né? Seguindo aqui, né, nós temos que compreender que o Estado é o detentor da disponibilidade dos bens públicos. Ok, aqui eu não vou deixar isso porque já foge de um termo de revisão aqui, tá bom? Princípios constitucionais expressos é o LIMP, né, aquele tradicional mnemônico, ok? Ele tem como principal característica a observância obrigatória a todos os entes, ou seja, a União, aos estados, ao Distrito Federal, né? E também as entidades desses entes, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que estas últimas, né, formam o quê? A administração pública indireta. Legalidade é uma completa submissão. Para o Eli Lopes Meireles, né, tu define que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. E já a vida privada, né, ela pode fazer o que a lei não proíbe, tá? Vamos indo adiante. Já a impessoalidade, né, nós temos como o quê? É aquela questão da vedação à promoção pessoal e a busca do interesse público em detrimento do interesse privado. Moralidade é um agir com decoro, com boa fé, né? E publicidade, nós temos duas vertentes. A transparência, né, ou a que faz com que os atos tenham eficácia, tá? Vamos adiante. A eficiência, ela não entrou lá com a Constituição de 88, ela entrou, né, por meio da Emenda Constitucional 19 de 1998. O que ocorre? Este princípio exige que o exercício da atividade administrativa atenda aos requisitos de custo-benefício, fazer mais com menos. Eficácia, Emenda Constitucional 19 de 98, fazer mais com menos, tá bom? Organização política da administração pública, tá? Então, nós temos as formas de agir na esfera administrativa, né? O que ocorre? Formas de agir. A centralização, o próprio ente federado é que age, né, por meio de um único órgão, que é uma centralização concentrada ou de 2 ou mais órgãos. Centralização desconcentrada. Já na desconcentração, nós temos aquela distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, né? Que é o surgimento dos órgãos. A criação, por exemplo, da Guarda Municipal, né? E lembrando que o órgão não possui personalidade jurídica, ok? Descentralização é o deslocamento, né? A distribuição ou transferência da prestação de serviço da administração indireta para um particular. Por exemplo, em Porto Alegre, né? A Carris, que era uma empresa pública, né, que tinha ali o transporte coletivo, ela foi vendida e hoje o transporte coletivo de Porto Alegre é exercido por empresas privadas. Aqui em Bagé mesmo, nós temos a Anversa e Estadbus, tá? Acho que Caxias é Visat, uma coisa assim, né? E aí, queridos, nós temos as modalidades de descentralização administrativa. A descentralização por colaboração, né, quando a execução do serviço público é transferida à pessoa jurídica de direito privado, né, ou mesmo à pessoa física, por meio do quê? Por meio de contrato ou ato administrativo, ok? Já a descentralização por serviços, nós temos aquela descentralização funcional ou técnica, né, que é quando há a criação de uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, ok? E a descentralização social, que não vi nenhuma prova da Legale, é aquela questão que só traz um doutrinador, o Diogo de Moreira Neto, que é a questão da criação dos clubes de mães, que retiram algumas funções do Estado, e assim sucessivamente, tá? A administração direta é a administração centralizada, né? E ela existe em todos os níveis de governo das esferas ali, né? E aí ela se encontra na administração direta o poder executivo, legislativo e judiciário. É a própria administração pública, né? Já daí nós trazemos o conceito dos órgãos públicos, que para Eli Lopes Meireles,
Órgãos públicos são o quê? Centros de competência que são instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence, né? Os órgãos não têm personalidade nem vontade própria, porque são atributos ao corpo e mente, ok? Então, eles possuem umas características próprias, que é o quê? É produto da desconcentração administrativa. Um órgão não tem vida, né? Não tem patrimônio, não tem direitos, o órgão não tem capacidade postulatória, mas o órgão tem CNPJ, ok? A administração indireta, ela vem do quê? Da descentralização e compreende o que na administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, né? As empresas públicas, sociedades e economia mista, tá? Daí, eu vou trazer duas observações, uma na Lei Orgânica de Caxias e outra no artigo 3719 da Constituição Federal. Lei específica cria autarquia. Lei específica autoriza o quê? A instituição da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E cabe a quem? A lei complementar definir as áreas de atuação das fundações, tá? Daí, queridos, aqui eu não vou detalhar nesses itens aqui por item, porque é só para nós perdermos tempo para o nosso objeto de prova, tá? Vamos indo ali. E aqui agora, né, nós entramos nos poderes administrativos, que é a última parte da nossa primeira videoaula de direito administrativo, né, que são divididas em duas partes. Lembre-se, duas partes de vídeo, mais o PDF que nós estamos montando aqui, mais as questões comentadas, que é a revisão da revisão, tá? O que nós temos como poderes administrativos? Não são aqueles três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? São instrumentos que a administração usa no trato com seus agentes ou com o público em geral, né? Então, lá do conceito de José dos Santos Carvalho Filho, poderes administrativos é um conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins, tá? Daí, nós temos o poder vinculado, poder discricionário, poder normativo ou regulamentar, tá? Poder hierárquico e o poder de polícia. O poder vinculado, né? Nós temos que o quê? Há um único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante dos casos concretos, né? Ou seja, não existe nenhuma liberdade dada, né, para o exercício de um juízo de conveniência e oportunidade, juízo de valores. Já no poder discricionário, né, o administrador também se subordina à lei, mas ele se diferencia do vinculado, porque ele tem uma liberdade de atuar conforme a lei, né? É um juízo de conveniência e oportunidade, tá? Daqui, nós temos a questão chamada, depreendeu-se que a doutrina, a questão do abuso de poder. O que ocorre? Ele se verifica sempre que uma autoridade ou um agente público, embora seja competente para a prática de um ato, o abuso de poder é ultrapassar os limites das atribuições ou desvio de finalidades anteriormente previstas, né? Nós temos o quê? Espécies do gênero abuso de poder, nós temos duas. Excesso de poder, que é a ultrapassagem dos limites de conveniência, e o desvio de poder, né? Que é um desvio de finalidade previsto em lei ou interesse público. Poder hierárquico, ele é interno à administração pública. E o que ocorre? É a organização estrutural, escalonamento de agentes, funções, tá? E daqui do poder hierárquico nós temos as prerrogativas de delegar e avocar, ou seja, dar para alguém fazer e trazer para te fazer atribuições, dar ordens, fiscalizar, editar atos internos, né? E rever atividades de órgãos inferiores. Já o poder disciplinar, ele tem aquela finalidade de apuração de infrações e aplicar penalidades funcionais a seus agentes e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, né? E assim vamos indo. Poder regulamentar, né? Ele é aquela atividade que o chefe do Poder Executivo, para expedição de decretos e regulamentos. Decreto que regulou, né, o uniforme da Guarda Municipal de Caxias. Ele vem por parte do Poder Regulamentar.
Já o poder de polícia, ele é externo à administração pública e ele decorre do para que ele serve? Para a imposição de limites ao exercício de direitos e atividades individuais, tá? Ele é um intervir negativo do Estado na sociedade. É o único poder que nós encontramos um conceito legal lá no Código Tributário Nacional, que é o artigo 78 desse dispositivo, que considera esse poder de polícia atividade da administração pública, né? Que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do que? Do interesse público. Lembrem-se, Pedras de Toque do Celso Antônio Bandeira de Melo, questão 14 da prova. Algo me diz isso, tá? Razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício, né? Do que nós temos? Exercício, só um minuto. Saiu do nosso material do Word aqui, né? Ao exercício de atividades econômicas dependentes de quê? De concessão, autorização do poder público, a tranquilidade pública, né? O respeito à propriedade, aos direitos individuais e coletivos. Existem abrangência do poder de polícia originário e o poder de polícia delegado. Queridos, poder de polícia não é o poder da polícia, é aquela faculdade que a administração pública detém para o uso e restrição de bens, direitos e obrigações, tá? O poder de polícia originário é aquele que nasce com a entidade que a exerce, sendo pleno o seu direito, né? Ele é exercido por quem? Pelos entes políticos que formam a administração pública, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Já o poder de polícia delegado, né, que vem lá do Eli Lopes Meireles, o poder de polícia delegado ou outorgado é aqueles que provém dos agentes ou órgãos internos do Estado. Ele é exercido pelas entidades administrativas do Estado, né, componentes da administração indireta, perdão, aqui, tá? Nós temos o quê? As empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, tá? Em regra, né, o poder de polícia, ele é indelegável, tá? Elas não podem ser delegadas, como diz Marcel Justem Filho, na sua obra de Direito Administrativo, eles não podem ser delegados a entidades de direito privado, tá? Somente os atos de consentimento e fiscalização são delegáveis. Por exemplo, aqui em Bagé existia a empresa Bagense Transporte e Circulação, EBTC. Era uma empresa pública. Em Porto Alegre existe a IPTC. E aí, aqueles atos ali de consentimento e fiscalização, eles podiam exercer, né? O que ocorre? Daí se justificou, etc, 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 tá? O poder de polícia tem 3 características. Ele é discricionário, ele é coercitivo e ele é auto-executável, né? Discricionário por quê? Porque a lei dá ao administrador a possibilidade de decidir o momento, as circunstâncias para exercício da atividade e existe uma conveniência e oportunidade de seu juízo. Já a coercibilidade, né, que traz que ao particular a decisão administrativa será sempre cogente, ou seja, obrigatória. É a admissão do emprego de força para o cumprimento. É aquele poder, é o uso do poder de império, o ius imperi, né? Também lá no direito penal, o ius puniente do Estado. Já a auto-executoriedade, não há a necessidade de provimento judicial para sua concretização. Já seguiremos na nossa segunda parte da nossa aula de revisão de direito administrativo a partir dos atos, tá bom? Muito obrigado e até a segunda parte.